Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando agora mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1197 dos recursos repetitivos, julgado pela terceira sessão do STJ. O precedente definiu que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem. A tese firmada pela Corte reforça que é possível agravar a pena quando o crime envolve violência de gênero, mesmo em contexto de violência doméstica, já que cada norma protege dimensões distintas da dignidade da mulher. E para entender melhor os fundamentos dessa decisão, o papel dos precedentes qualificados na uniformização da jurisprudência penal e os impactos práticos desse entendimento no enfrentamento à violência contra a mulher, eu converso agora com a professora Janaína Penalva. Professora Janaína, seja muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Obrigada, Thiago, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês aqui nesse programa hoje. Vamos começar então explicando para quem nos acompanha como que o sistema de precedentes qualificados aqui do STJ contribui para a uniformização da jurisprudência em matéria penal e por que esse tema específico, 1197, foi selecionado para julgamento como um precedente qualificado no tribunal. Então, é uma pergunta interessante, porque esse é um papel da uniformização que os tribunais têm, e o STJ especialmente, ele é muito relevante para o funcionamento do sistema jurídico e para a garantia dos direitos fundamentais. O direito ele é uma atividade interpretativa. A indeterminação é parte do próprio funcionamento e do próprio conteúdo do direito. Então, se ele é uma atividade interpretativa e se a indeterminação é parte de ser uma atividade interpretativa, ou seja, é consequência disso, então juízas, juízes, tribunais vão decidir de formas divergentes. Eles vão entrar durante os julgamentos em compreensões e decisões diferentes sobre casos similares. E isso tem efeitos, né? Isso tem efeitos positivos, no sentido de que essa divergência ela incrementa o debate, aumenta a complexidade da discussão, e, portanto, pode levar a decisões melhores, decisões mais corretas, decisões conformes à Constituição, mas, de outro lado, essas divergências, né, essas tensões na compreensão dos direitos também traz consequências negativas, no sentido de que a cidadania, né, as pessoas, os jurisdicionados, as jurisdicionadas, ficam também numa posição de dúvida sobre quais são os seus direitos. E uma forma de responder a isso, né, e a gente vê isso no tema de hoje e na atuação do STJ, é essa posição de uniformizar, então, essa divergência interna. É algo que o tribunal precisa definir internamente, né, diante das divergências e das dúvidas e das tensões argumentativas que surgem ali em alguns casos, o tribunal precisa cumprir, né, o seu papel, de alguma maneira manejar essa divergência e definir, uniformizar o entendimento para que a gente saiba, então, que existe uma posição única naquele momento, né, sobre alguma questão divergente que tenha sido submetida a julgamento pelo tribunal. Então, é uma forma de responder às divergências internas que ele tem. Então, em última instância, a gente pode dizer que cidadãs e cidadãos, né, a gente tem direito a essa uniformização, ao que o tribunal diga, olha, nós entendemos o assunto X a partir dessa perspectiva. E no caso desse tema 1197, qual que era exatamente a controvérsia jurídica analisada? No caso do 1197, ele é um tema que me toca muito e que eu acho que a posição do STJ ela revela
algo importante sobre o desenvolvimento dos direitos fundamentais das mulheres e as possibilidades de acesso à justiça que as mulheres têm. Eu classificaria o tema 1197 como uma questão de acesso à justiça das mulheres brasileiras. Qual que é a controvérsia, né? Qual que era a divergência interna que se estabeleceu no STJ? Durante o percurso de construção de uma legislação que, de fato, protegesse a vida e a integridade física das mulheres, nesse processo a gente teve, inclusive antes da aprovação da Lei Maria da Penha, algumas alterações no Código Penal que revelassem a importância de se proteger as mulheres no contexto em que elas sofrem mais violência, ou seja, no âmbito doméstico e familiar, né? Então, lá em 2004, você tem a criação de um tipo penal, né, que é o artigo 129, parágrafo 9º, que vai estabelecer quando existe uma violência, né, uma lesão corporal praticada contra, né, um ascendente, um descendente, um cônjuge ou uma companheira ou companheiro, né, em que se prevalece as relações de coabitação, as relações domésticas ali de hospitalidade, né, nessa relação familiar, doméstica, de coabitação, existe ali um tipo penal específico, né, demonstrando que uma violência que é praticada contra um ascendente ou uma companheira é diferente de quando nós temos uma lesão entre estranhos. A violência que acontece dentro do espaço familiar e doméstico e dessas relações familiares, ela é diferente de uma violência que acontece entre estranhos. E, portanto, o artigo 129, então, responde a essa diferença, estabelecendo uma penalidade específica para esses casos. Ele menciona a palavra, né, a semântica ali se refere a relações domésticas e a relações entre cônjuges e companheiros. E em 2006, com a Lei Maria da Penha, a gente tem uma nova alteração no Código Penal que, diferentemente do artigo 129, parágrafo 9º, que é um crime específico, que é um tipo especial, a Lei Maria da Penha altera o artigo 61 do Código Penal, né, que é o dispositivo que vai estabelecer agravantes genéricas. E o conteúdo dessa alteração que a Lei Maria da Penha colocou, ela estabelece que, né, o crime é agravado, existe uma sanção maior da conduta quando ela acontece com abuso de autoridade ou quando o autor do crime ele se aproveita das relações domésticas, das relações de coabitação e também quando ele utiliza a violência contra a mulher. Então, o 61, essa agravante genérica, ele introduzida pela Lei Maria da Penha, agrava o crime quando ele é cometido com violência contra a mulher. Então, você tem no Código Penal, então, 2 dispositivos, né, que aumentam a pena e que se referem a relações domésticas e familiares. Diante dessas 2 disposições, a gente teve nas decisões, né, em primeira instância, enfim, nas decisões que envolviam casos de violência contra a mulher, uma dúvida no sentido de quais desses 2 dispositivos deveriam ser aplicados ou se os 2 dispositivos poderiam conjuntamente serem aplicados no momento de responsabilização e de condenação do autor do crime. A dúvida é se, aplicando o tipo especial, né, o crime específico do artigo 129, parágrafo 9º, e agravando essa mesma pena
com a linha F do inciso 2 do artigo 61, se isso seria um bis in idem, né? O bis in idem é uma dupla punição. De forma, para resumir o que eu disse, né, essa historinha que eu contei, um cidadão, uma pessoa que comete um crime contra a mulher no espaço doméstico, ele pode ser punido com as penas do artigo 129, parágrafo 9º, com a agravante genérica da violência contra a mulher. Essas duas dimensões podem estar juntas na aplicação da pena, ou punir a lesão corporal cometida contra um cônjuge é a mesma coisa que punir uma violência contra a mulher, né? Você tem aí, então, a dúvida sobre se estaríamos punindo duas vezes o autor do crime pelo mesmo ato, que é agressão contra mulheres. E de que forma, doutora Janaína, o critério de gênero ele influencia a aplicação da agravante nesse contexto? O tema, né, 11.197, essa discussão que a gente está colocando aqui, ela é uma discussão sobre gênero. E o que nós estamos falando aqui, em última instância, né, no fim do dia? O que nós estamos debatendo? A gente está debatendo se violência contra a mulher é igual à violência doméstica e familiar. E a resposta do STJ foi não. Existe uma violência que acontece entre ascendentes e descendentes, entre pai e mãe, irmão, entre marido e mulher, entre companheiros. Existe esse tipo de violência, é uma violência que merece um tratamento específico do direito penal, porque ela acontece num espaço muito privado, né, num espaço em que todas e todos estão desarmados, porque estão convivendo com pessoas que são da sua confiança. Então, quando você sofre uma lesão corporal de alguém que é tão próximo a você, que está dentro do seu espaço de confiança, isso é mais sério do que sofrer uma violência de um estranho. Então, existe essa violência doméstica, essa violência entre pai e mãe, entre filho e pai, avô e filha. Essa violência doméstica, ela pode ter como vítima o homem ou a mulher. É o espaço familiar e o tipo de relação de confiança que está sendo quebrada no caso do artigo 129, parágrafo 9º, né? A lesão praticada contra ascendente, descendente. Já no caso da agravante genérica, nós não estamos falando única e exclusivamente, ou a atenção principal não é a esse espaço doméstico, e sim a presença da mulher. A violência contra a mulher não é igual à violência doméstica e familiar. O que acontece é que, como historicamente as mulheres foram contidas no espaço doméstico, como elas foram impedidas de circular na cidade, de fazer relações comerciais, de tomar decisões, de usufruir da vida no espaço público, tendo sido contidas no espaço privado, as mulheres passam a maior parte do seu tempo realmente ali no espaço privado. Então é ali que, regra geral, elas sofrem violência. Mas o espaço não define o tipo de violência. Quem define o tipo de violência contra a mulher é a Lei Maria da Penha, então está exposta nesse agravante do artigo 61 do Código Penal. Está muito explícito lá, né? É o abuso de autoridade ou com violência contra a mulher. É isso que agrava a pena na dimensão do artigo 61, né? Essa agravante genérica. Ela vai agravar toda e qualquer conduta quando você tem a mulher na posição de vítima, porque é ali em que você vai ter uma vítima que está na sociedade em posição de subordinação. Não é vulnerabilidade, Tiago, é subordinação. E quando estamos no campo da família, e nisso homens ou mulheres sendo vítimas,
todo mundo, de alguma forma, está vulnerabilizado ali pela relação de confiança, ou pela relação afetiva, ou pelo aquilo que está sendo construído naquele espaço familiar. Ali, de uma maneira ou outra, há uma certa confiança que é quebrada e, portanto, o Código Penal reage com mais força. Só que no caso das mulheres, não é só isso. Há também a sua condição de mulher, há também uma questão de gênero, que é uma questão que está em todos os espaços e não só no espaço doméstico, né? Então, quando a gente confunde isso, e ainda bem que o STJ esclareceu, né, que não é a mesma coisa, quando nós confundimos isso, nós restringimos a proteção da mulher ao espaço doméstico. E de que forma, doutor, essa tese firmada no tema 1197 fortalece a resposta do sistema de justiça aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher? Fortalece e muito, é de extrema relevância, porque quando a gente tem uma posição como essa de um tribunal superior, você tem reflexos nos casos, né? Em cada processo, em cada ação. Você tem ali uma mulher especificamente vendo o sistema de justiça responsabilizar o homem pela sua condição de ser uma vítima mulher, né? Então, no caso concreto de quem está ali vivenciando, essa é uma resposta que coloca a questão de gênero no centro, mas em termos coletivos, em termos sociais, isso também demonstra que o Poder Judiciário entendeu, ou pelo menos está no caminho de entender, que homens e mulheres não estão nas mesmas posições na sociedade. Que o princípio da igualdade de gênero exige uma proteção maior das mulheres. Essa posição do STJ, ela fortalece o princípio da igualdade de gênero, na medida em que a divergência, né, é encerrada dizendo, olha, existe aqui uma lesão corporal que pode acontecer no âmbito familiar, contra homens e contra mulheres, mas existe também algo que é diferente, que é crimes cometidos com abuso de autoridade, né? Quando homens se utilizam a sua condição de superioridade na sociedade para violentar mulheres. Então, são coisas diferentes. Existe algo que é específico da condição da mulher. E isso é o que o tribunal reconhece quando ele né, estabelece o tema, quando ele uniformiza essa divergência. Então, tem um efeito em termos de fortalecimento do princípio da igualdade de gênero, tem um efeito pedagógico em relação a juízas e juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, que passam a ser obrigados a parar e a entender que são coisas diferentes. Não há só a proteção da família e das relações familiares, mas há a proteção da mulher, né? Mulher e família não são sinônimos. No fim do dia, é isso que essa decisão definiu. E quais são os impactos práticos que essa decisão pode trazer, então, para as vítimas de violência doméstica que buscam proteção e responsabilização dos agressores? O direito penal tem muito poucos impactos em termos de emancipação das mulheres. Eu diria que, em termos de emancipação em geral, o direito penal faz muito pouco, né? O direito penal ele é simplesmente uma estrutura de punição e nada mais. Então, por mais que eu reconheça que um efeito pedagógico e um reforço do princípio da igualdade de gênero nessa decisão, aumento de pena não muda a situação das mulheres na sociedade. E a consequência prática dessa divergência desfeita, né, pelo tribunal, da convergência então construída, olhando por outro lado, ela é baixa em termos de impactos sociais, né? A vida das mulheres não mudam, ou os homens eles não aprendem uma lição com medo
de uma punição maior, né? O efeito prático é uma punição maior, mas isso é individual, ali no indivíduo que vai sofrer as consequências do ato que cometeu, do crime que cometeu. Mas, em termos coletivos, em termos emancipatórios, isso é muito pouco, porque não está no campo do acesso à justiça estrito sensu, né, do acesso ao judiciário, as possibilidades de alteração de uma forma de relação tão deteriorada, violenta, injusta, que é a relação entre homens e mulheres. Então, no nível individual, o impacto é o aumento da pena daquele indivíduo, o autor do crime. Mas em termos coletivos, em termos de mudança de sociedade, o impacto é muito pouco. Uma mulher pode se sentir ali, de alguma maneira, respeitada quando o seu agressor é punido, e é punido de forma severa, mas em termos, né, de desenvolvimento das relações entre homens e mulheres, o direito penal ele é inútil, né? Esse caminho de reforço da punição, né, que a gente vê de forma muito clara no poder legislativo, aumentando penas, criando estruturas que aumentem única e exclusivamente a pena e não a proteção das mulheres, esse é um caminho que a gente não vai sair do lugar com ele. Além da uniformização da jurisprudência, qual mensagem o STJ transmite à sociedade ao consolidar esse entendimento sobre a violência contra a mulher? Por um lado, uma mensagem de o judiciário compreende o que é violência contra a mulher. O judiciário, nessa decisão, né, não me refiro ao judiciário sempre, em todo caso, reconhece que existe uma violência específica que as mulheres sofrem, né, e que elas vão sofrer essa violência em vários crimes, né, e não só no crime de lesão corporal. Então, ele sinaliza ali um aprendizado institucional, né, no sentido da igualdade de gênero, sinaliza também de forma pedagógica que é preciso que juízes, né, a primeira instância, aprenda e compreenda, né, o que são os direitos das mulheres garantidos constitucionalmente, os efeitos que isso tem quando eles forem interpretar os casos, e se coloca como dentro da estrutura do Poder Judicial como um órgão importante para a vida das mulheres, para a integridade física das mulheres. E como que esse precedente ele dialoga com os princípios constitucionais, né, como dignidade da pessoa humana, igualdade de gênero? O diálogo aqui ele é bem rico, né? Um diálogo que se estabelece, primeiro porque ele é obrigatório, toda e qualquer decisão judicial, legislação, em qualquer espaço que a gente esteja do campo jurídico, a Constituição precisa ser primeira norma a ser considerada. Nós estamos discutindo aqui, Tiago, sobre a responsabilização de homens, né? A responsabilização de agressores de mulheres. Nós estamos conversando sobre violência, nós estamos conversando sobre gênero e estamos conversando sobre como é que vamos normatizar essas duas relações, né? Então, a Constituição, ela vem garantindo a dignidade humana, como você mesmo disse, mas não uma dignidade humana que seja neutra em relação ao gênero. Essa garantia, né, esse direito fundamental, a dignidade, esse princípio, ele não pode ser lido como se homens e mulheres estivessem na mesma posição na sociedade. Quando criamos uma legislação infraconstitucional com uma pena maior quando as mulheres são vítimas de violência, isso só é possível porque sabemos que não há uma neutralidade de gênero na lei. A lei, né, em sentido geral, o direito em sentido geral, ele está construído sobre bases de universalidade
que desconsideram as diferenças entre as mulheres. Então, a Constituição aqui é central, porque é a Constituição que está sinalizando, né, ali no princípio da igualdade, ali na proteção da família, na proteção maior das pessoas em vulnerabilidade, na proteção da pobreza, na proteção da saúde, em todos esses pontos, ela precisa ser lida sabendo que não existe neutralidade de gênero. Olha, qualquer dispositivo constitucional não tem o mesmo conteúdo normativo quando são homens e quando são mulheres. Isso é diferente. A própria compreensão final, né, do 1197, ele, embora não esteja expressa, ele está, na verdade, articulando uma interpretação constitucional de normas penais, sabendo que homens e mulheres são diferentes, né? Então, você tem aí o princípio da igualdade de gênero, dizendo, olha, não é a mesma coisa uma lesão corporal cometida por um familiar. Sim, olha, segundo ponto, também não é a mesma coisa uma lesão ou um crime cometido contra mulher. É só a Constituição que possibilita essa construção. É só entendendo que as pessoas não são iguais, e é por isso que o direito precisa entrar para que elas minimamente consigam estar na sociedade e serem tratadas pelo Estado de forma igual. A gente não tem padrão de humano. É isso que a Constituição diz, quando ela garante a pluralidade, seja em termos de gênero, seja em termos de concepções políticas, seja em termos de saúde, em termos de raça. Todas essas pessoas, que são as pessoas reais, elas não são passíveis, né, de serem definidas a partir de um padrão. Então, as circunstâncias das mulheres, as circunstâncias de vida, a história, a posição política que ela tem na sociedade, isso precisa ser levado em consideração, diferenciando a violência que ela sofre da violência que os homens sofrem. Então, o grande fundamento desse tema, né, o grande fundamento dessa uniformização é uma interpretação do princípio da igualdade disposto na Constituição. E para a gente fechar, doutora, que impactos essa decisão ela pode trazer para as mulheres, para as famílias e também para a sociedade como um todo? Ela sinaliza, né, o respeito do Poder Judiciário, do STJ, o respeito à condição específica que as mulheres vivem quando sofrem violência. É uma sinalização extremamente importante, né, porque, inclusive, ela vai ter efeitos, né, no país inteiro, em casos específicos, né? Então, quando o STJ diz, olha, existe aqui algo que é a violência contra a mulher. E essa violência não é igual à violência que acontece na família. Ela também pode acontecer na família, mas não é a mesma coisa. Violência motivada pelo gênero, a violência que se estrutura a partir dessa posição de subordinação, ela não é a mesma coisa do que violências que acontecem entre familiares. Isso é muito forte, né? Isso é muito importante, porque isso não está claro para juízas e juízes, para o sistema de justiça ainda. Né? Ainda há uma confusão ali. Não, nós vamos proteger. A Lei Maria da Penha é importante porque morre uma mulher, ou feminicídio, né? Uma mulher que é mãe, que tem seus filhos. Não, não é isso. Não é só pela sua condição na família. É pela sua condição de subordinação na sociedade. E esse tema, né, ele mostra isso claramente. Então, é muito importante a divulgação, né, a reflexão sobre uma complexidade que está por trás desse tema que pode não estar claro para todo mundo, né? O quão ele valoriza e dá importância ao que as mulheres vivem no seu cotidiano, de diversas formas, seja ali uma violência moral, seja uma violência sexual, seja uma violência institucional, né? De ter essa discussão também muito presente, a violência que as mulheres vivem, né, dentro do processo, quando elas são vítimas.
Enfim, eu acho extremamente relevante que o STJ tenha se posicionado nesse sentido. Ok, doutora Janaína Penalva, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente. Obrigada, Tiago, estou à disposição. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, eu lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.